Aproveitemos esses instantes onde somos envolvidos pela espiritualidade querida, presente, suas vibrações amorosas, preparadas anteriormente para nos receber. Procuremos então essa sintonia, desarmando-nos contra qualquer ideia preconcebida, contra qualquer sentimento que possa nos impedir de receber esses benefícios que nesse instante permeiam a nossa natureza. Somos parte da natureza que nos envolve, com seus sons, os pássaros, a brisa, especialmente o sol radiante que nos mostra um novo dia, uma nova oportunidade para vivermos experiências enriquecedoras, especialmente na relação humana, onde estão os nossos maiores desafios. Na presença daqueles com quem fomos convidados a viver, temos um convite de Deus, nosso Pai, para que nos reconquistemos, nos reharmonizemos com eles e aprendamos a respeito de nós mesmos, pelos sentimentos que afloram nessa convivência. Que assim possamos nessa manhã, abraçados, envolvidos, para que tenhamos a oportunidade da reflexão, abrir-nos para este entendimento. É provável que há séculos esperávamos um momento de realizarmos o nosso autoencontro, nosso autodescobrimento. E agora a vida está nos propiciando essa oportunidade de refletirmos para buscar melhorar, para construir a própria felicidade, que é o produto das nossas escolhas e do que nós decidimos e fazemos pelas nossas vidas. Sintamos esse frescor na alma, vindo dessa brisa amorosa que os Espíritos emanam sobre nós, para nos acalmar, preparando o nosso íntimo. Que possamos perceber estas vibrações. Elas vão aos poucos desanuviando a nossa mente, retirando aquelas névoas que impedem o raciocínio claro e vão também desanuviando o nosso sentimento, a fim de que possamos ter mais controle sobre eles. Que assim possamos, abraçados, procurarmos o Divino Amigo para dizer a Ele: Senhor, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, desejando que o Senhor nos ajude nessa caminhada terrena onde nos encontramos, com os desafios que temos. E te pedimos que fique conosco, assim como desejamos ficar contigo. Te agradecemos a oportunidade, te agradecemos por nos ter recebido neste mundo, à conta de sermos escolhidos por vós para aqui estar, para aprender e melhorar. Obrigado, Senhor, fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom dia aos amigos presentes, bom dia àqueles que nos acompanham pelas redes sociais.
manifestamos aqui a nossa alegria de estarmos juntos nessa manhã para a nossa conversa fraterna, despretensiosa, mas que tem como objetivo, dentro da proposta da psicologia transpessoal de Joana de Ângeles, fazermos uma avaliação do nosso proceder, do nosso sentimento, do nosso entendimento, para vivermos melhor e também aproveitarmos melhor a existência, como nós programamos vivenciar. Estamos acompanhando a obra O Amor, Imbatível Amor, esta obra que nos fala dos intrincados, né, processos que nos levam a desenvolver o sentimento chamado amor, ainda tão desconhecido de todos nós, uma vez que nós temos ainda referências do amor muito humano, né, muito ainda aquele amor de reciprocidade que a gente geralmente comunga um com o outro, que está muito distante do amor proposto por Jesus, que é o amor que realmente um dia vai levar a gente a um estado de alma, um estado de espírito, de felicidade plena, não de uma satisfação momentânea por um tempo, por experimentarmos um bem-estar na presença de quem quer que seja, né? Então a gente vai aprendendo aos poucos, desenvolver a base desse amor, que é um amor muito diferente, um amor muito que é assim, muito superior e que nós não conhecemos completamente ainda. Só Jesus mesmo que pôde vivenciar esse amor e a proposta dele são duas propostas, né? Primeiro, ele faz a proposta de que a gente ame o outro como a gente gostaria de ser amado, porque essa é uma referência mais próxima, né? Eu consigo avaliar o amor a partir do amor que eu estou dando. Então, essa coisa ainda do mais próximo aqui do ser humano. Mas aí ele faz uma proposta que está muito distante da gente ainda, por isso que ele fez essa outra, que ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um amor que ainda está muito distante de compreender que amor foi esse, né? Que ele tinha e que ele tem. O Espiritismo nos ensina que Jesus é o governador espiritual da Terra, é o ser mais perfeito, mais puro, que Deus enviou para servir de modelo e guia para a humanidade. Então, ele é o nosso modelo, o nosso guia, e é o ser mais puro que nós podemos ter ideia, que não se equipara a nenhum ser humano em nenhuma época, em nenhum tempo desse mundo nós vamos ter alguém como ele. Jamais. Nós temos pessoas boas, nós temos referências próximas de nós, de pessoas que têm um bom caráter, uma boa vivência, amorosas, tudo, mas esse amor do Cristo ainda a gente não vai ter outro igual. Mas nós continuamos tendo ele, né? Porque ele continua conosco. Ele falou que não abandonaria a gente, que ele está aqui, que ele está aqui no meio da humanidade, ele está aqui com a gente. Cabe ao espírito humano sintonizar com ele. É diferente, né? A gente não sintoniza com ele. A gente sintoniza com as coisas da vida, com aquilo que é objetivo, que a gente vive no dia a dia, com as sensações que a gente quer fruir, né? Que tem mais relação com o nosso corpo do que com a nossa alma. Então a gente está mais ligado a isso. Mas é preciso ir pensando nesse outro amor, né? A gente precisa ir trabalhando esse amor transcendente, que a gente chama de amor incondicional, que é aquilo que a gente dá sem querer receber, que eu ofereço sem esperar qualquer coisa para mim dali, né? Então, onde você doa sem esperar nada, você não se frustra, você não tem decepções, você não tem, porque você não está esperando nada, né? Quando a gente se decepciona, a gente não se decepciona por causa do outro, se decepciona por causa de si mesmo. Quem criou a expectativa fui eu, né? Eu fui iludido, exatamente. Quem se iludiu? Fui eu. Por falta desse sentimento em maior proporção em mim mesmo, eu tento me colocar na dependência. Então eu coloco na dependência de coisas e de pessoas. E as coisas passam, elas não ficam para sempre. E as pessoas têm suas vontades, têm seu mundo próprio. E elas não necessariamente precisam corresponder às minhas expectativas. E geralmente não correspondem, né? Então a gente vai ainda tentando entender esse amor que a gente experimenta aqui na Terra, que é ainda um amor muito dependência, um amor muito, né, muito de troca, né, de querer, né, eu faço para você, você faz para mim, né, e eu só vou ficar bem na hora que eu encontrar alguém como eu imagino, como eu penso, como eu acho. E é a nossa grande ilusão ainda essa, que o amor é uma experiência própria, pessoal, particular. Ela não tem relação com o outro, de maneira alguma, com nada e nem com ninguém. Tanto que os grandes espíritos que passaram pela Terra, que deixaram aí exemplos para nós nesse sentido,
Eles não estavam ligados a nada e a ninguém. Eles tinham uma caminhada, uma trajetória com eles mesmos, auxiliando todo mundo. Então eles estavam presentes em todo mundo, mas sem que necessariamente tivessem qualquer coisa para si mesmos. E é curioso, né, fazendo uma parte que nós estamos comentando, que quando a gente consegue amar numa proporção pequena, as coisas que a gente consegue fazer são imensas. Eu sempre costumo e gosto muito de lembrar do Divaldo lá da Bahia, né, aquele médium baiano. O Divaldo é médium desde criança, desde pequenininho conversava com a avó, né, desde pequenininho ele conversava com a avó, e a avó estava sempre presente ali na casa deles e tal, e outros espíritos. E ele vem de uma família muito pobre, um monte de irmãos, uma família praticamente miserável, né? Quando ele cresce, que ele consegue assumir a missão mediúnica dele, que ele é um médium, né? E ele resolveu então, em torno dos próprios passos e construindo alguma coisa para o bem do semelhante, ele simplesmente construiu a maior obra de caridade da América Latina. Tem mais de 60 mil metros quadrados o processo todo. Ali tem maternidade, tem hospital dia, tem escola, tem creche, tem auxílio a famílias carentes, orientação a mães, é uma coisa imensa, imensa, imensa. Segundo a Unicef, acho que ele é um exemplo padrão para auxílio à criança que tem no mundo. É um dos exemplos ali, é um padrão a ser seguido. Uma pessoa que resolveu amar. Então, resolveu amar, pronto. Olha o que o amor atrai, né? O amor verdadeiro, né? Um espírito que já desenvolveu coisas assim sublimes no seu coração em relação ao amor, né? Ele tem mais de 500 filhos adotados no nome dele. Foram deixando na mansão, ele foi adotando e dando o nome dele. Então são filhos dele. Quer dizer, o menino não é alguém que não tem pai, não tem mãe, tem um pai. O pai sou eu, tá lá o nome dele lá. Então você vê. E quantas histórias em torno desses espíritos, né, que foram chegando ali na mansão do caminho, e os espíritos falando, olha, quem eram esses espíritos? Alguns as piores escórias da humanidade. Vocês imaginam? As piores escórias da humanidade sendo colocadas ali para ele cuidar. Falou, você vai cuidar desse espírito porque ninguém quis isso aqui não. Então agora você vai cuidar dele. Você vai ajudar ele a melhorar porque ninguém quis saber de receber isso aqui não. Então, enquanto a gente quer exterminar os homens que fazem grandes coisas ruins na humanidade, os homens bons querem amá-los. A gente quer destruir, né? Você olha uma coisa na televisão, alguma coisa assim, a gente fala, nossa, essa pessoa precisa pegar a prisão perpétua, tem que exilar ela não sei aonde, tem que fazer picadinho dela, sei lá o que a gente fala, né? Os homens bons falam, traga aqui que eu vou amá-lo. Traz aqui, com amor ele vai se modificar. Então é muito diferente ainda de nós, né? Das nossas impressões ainda em relação ao que nós encontramos na vida. Por quê? Porque somos espíritos ainda muito imperfeitos, né? Nós estamos gatinhando ainda, a gente está rastejando ainda dentro desse amor que a gente não compreende. Esse é o amor do Cristo, né? Esse é o amor mais próximo do amor que Jesus propôs e que a gente não tem ideia. Nesse capítulo, a Joana está falando, né, das feridas e cicatrizes da infância, né? Ela está dizendo que quando o espírito traz marcas do seu passado e ele encontra na existência coisas que reforcem essas marcas, que mexem com essas marcas, ele pode simplesmente dar prosseguimento àquele comportamento, àqueles sentimentos que ele tinha, né? Ninguém distorce o caráter de ninguém, é lógico. Ninguém tem esse poder. Foi a educação daquele pai, daquela mãe que tornou aquela criança daquele jeito. Não. O que o pai e a mãe fez foi não contribuir para que ele fosse diferente. Ele já é assim. Então ele traz todo esse arcabouço, ele traz todas essas impressões do seu passado. E o pai e a mãe muitas vezes não conseguem contribuir para melhorar, para ajudar ele a mudar aquilo. Não foi o pai e a mãe que criou aquilo nele. Você não distorce o caráter de ninguém. Um espírito bom é bom, não importa onde ele nasça. Ele pode nascer, com o perdão da palavra, no inferno. Ele vai ser um anjo no inferno. Não vai ter jeito, você não vai distorcer ele. Mas se ele não for lá grande coisa, né? Se ele nascer em um lar onde ele não receba nada para contrapor aquela natureza dele, para que ele mude, para que ele tenha uma experiência e mude aquela caminhada, naturalmente ele vai dar prosseguimento àquilo que ele já é, né? Então os maus exemplos, a falta de corrigir, a falta de indicar um caminho certo, pode fazer o espírito continuar dentro do seu processo doloroso e difícil de comportamento e ter aquelas atitudes absurdas que a gente encontra aí na sociedade,
feitas pela juventude, pelas crianças e tal. Mas é o espírito, né? Agora, todos nós que estamos perto de uma criança, né, ou filhos, ou seja lá quem for, temos esse dever de contribuir para que aquele espírito melhore-se, para que ele se vença aquele limite que ele tem, aquela coisa que ele traz com ele, né? E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A todo aquele que tem alguém sob a sua guarda será perguntado: o que que você fez daqueles que eu te confiei? Né? Então a gente vai ouvir essa frase lá do outro lado. O que que você fez do filho, daquele espírito que estava sob a sua guarda? Né? Se você contribuiu com a melhoria dele e ele não correspondeu, o problema é dele. Você fez tudo que você pedia, podia e entendia também. Ninguém dá o que não tem, é lógico. A gente também tem um limite de entendimento, acha que está fazendo bem, às vezes não está. Ou às vezes não está fazendo todo o bem que devia, mas não tem problema. É dentro do entendimento de cada um. Então a gente dá o que tem, né? À medida que o espírito consiga olhar para si e perceber que fez o que podia, ele está com a sua consciência tranquila. Vai sofrer, talvez, de ver o seu amor, o seu filho, aquele, indo para um caminho que não é bom e vai pedir de novo alguma coisa para ajudá-lo. Né? Numa próxima vida, vai tentar continuar ajudando aquele espírito. Agora, se a gente não fez nada, aí é uma dor muito profunda, né? Porque aí você vai ver aquele espírito que você podia ter ajudado ele, podia ter feito alguma coisa e vê-lo num caminho que ele não é um caminho bom e um caminho de sofrimento, né? Então, aí a gente sente realmente um pesar muito grande, uma dificuldade muito grande, que a gente chama de crise de consciência, né? Então, a gente tem esse dever. Então, a Joana continua falando dessas cicatrizes, dessas feridas, né? Ela diz assim, ó, todos nascem para serem livres e felizes. No entanto, pessoas emocionalmente enfermas, ante o próprio fracasso, transferem para os filhos aquilo que gostariam de conseguir, suas culpas e incapacidades, quando não descarregam todo o insucesso ou insegurança naqueles que vivem sob a sua dependência. Então, muitos pais frustrados com coisas que gostariam de ter feito e não conseguiram, não chegaram onde gostariam, transferem toda essa frustração para os filhos, né? Faz pesar sobre eles essa frustração, com temperamentos agressivos, com exigências, com coisas descabidas, que vai fazendo com que o espírito, que já é inseguro, fique mais inseguro ainda, porque se ele já tem uma certa insegurança e é colocado sobre ele um peso que ele não tem condição de administrar, naturalmente ele vai potencializar mais ainda essa dificuldade dele. Se não, não vai haver problema. Um exemplo prático disso, eu conheci uma família, já vai fazer muitos anos, onde uma pessoa, a mãe, né, ela teve uma separação e ficou com os dois filhos. Nessa separação, os dois filhos tinham diferença de um ano, um menino e uma menina. Ela falava assim abertamente, inclusive na frente de todo mundo, sobre o ódio que ela tinha do ex-marido. E queria ensinar os meninos, as crianças, a odiar ele também. Então ela falava desse ódio constantemente para os dois. E falava desse ódio, falava. Um dia eu chamei ela e disse assim, a senhora vai ficar doente, a senhora vai adoecer os seus filhos também. A senhora está colocando sobre eles um peso, uma carga muito grande com o seu emocional. A senhora está despejando sobre ele as suas frustrações, as suas conclusões a respeito do seu ex-marido. É uma experiência sua, não é deles. Ele é pai deles, então a senhora precisa deixá-los a ter as próprias impressões do pai, como tem da senhora. A senhora não tem o direito de fazer isso com eles. Né? E conversei muito, a senhora vai adoecer. A senhora vai adoecer e vai tornar os seus filhos doentes. Passado algum tempo, ela prosseguia no mesmo comportamento, até que um dia eu disse a ela claramente, falei, pelo que eu estou percebendo, a senhora vai se tornar esquizofrênica e o seu filho mais novo vai se tornar esquizofrênico também. Porque eu já percebi que a senhora tem uma grande influência sobre ele. A sua filha não, mas o seu filho a senhora tem. E a senhora já não está falando muito coisa com coisa. A senhora vai adoecer. E eles se mudaram, foram para muito longe. Passado alguns anos, eu fiquei sabendo que ela havia se tornado esquizofrênica e o menino também. A menina saiu do círculo dela, arrumou um namorado, casou-se, foi embora, e como era um espírito forte e determinado, ela não conseguiu,
ela não conseguiu que esse peso ficasse sobre os ombros dela, porque ela tinha suas opiniões próprias, ela tinha a sua força. É o que eu disse, se o espírito é forte, você não consegue fazer nada com ele. Mas se ele é frágil psicologicamente, se ele traz um passado complicado no campo da afetividade, esse peso vai agir sobre ele de maneira danosa. Na verdade, ela reforçou estados de alma dele muito dolorosos, de culpas, de coisas antigas que ele trazia de si mesmo. Os dois adoeceram, os dois se tornaram esquizofrênicos. Ela desencarnou há pouco tempo e o menino vive dessa forma, cuidado por um por outro, um quadro bem agudo de esquizofrenia. Mas é o que nós temos que tomar esse cuidado, né? As impressões que a gente tira da vida, das coisas, elas agem sobre nós de maneira muito, muito forte. E a gente pode fugir por um atalho. A gente pega um atalho na mente e foge. Foge da realidade e voltar que jeito depois? Não acha o caminho de volta, né? Tantas patologias mentais, emocionais, são assim, são atalhos que a gente escolhe para poder fugir da vida, dos problemas, e não acha mais o caminho de volta. É por isso que se as coisas não vão bem, né, se a gente percebe que não está lidando bem com as coisas, a gente deve procurar fazer a terapia para poder trabalhar aqueles estados de alma, aprender a lidar com aquele tormento que está tirando a gente do sério, procurar atividade religiosa para se fortalecer espiritualmente, porque só a terapia não adianta, ela não tem o efeito total, ela ajuda a tratar os sintomas, aquelas coisas mais afloradas, mais evidentes, mas a raiz não está na mente, não está aqui no cérebro, está no espírito. Então é preciso tratar também a alma, fazer um tratamento simultâneo. Às vezes precisa até de remédio, às vezes tem que procurar o psiquiatra também para tomar um remedinho, porque o nível de ansiedade às vezes é muito grande, né? As coisas às vezes escapam do controle. A gente precisa dessa conjunto de providências para a gente poder continuar caminhando bem. Faz parte do desafio da existência. A gente deve fazer isso, né? Então, na infância é um período muito importante, né? Que aqueles que estão cuidando aí de criaturinhas pequenas, que prestem atenção nisso, para não jogar sobre eles frustrações, né, traumas, coisas que a gente que não vai ajudar, né? E a pais que queriam ter sido tal coisa e acham que o filho vai ter que ser aquilo, né? Quantas vezes tem gente que a mãe queria ter sido bailarina e não consegue, aí quer que a filha seja bailarina de qualquer jeito, né? E a menina não tem jeito nenhum, não quer, odeia balé, é obrigada a frequentar aulas de balé, né? Há anos atrás eu licionei muitos anos piano clássico no conservatório. Eu tinha um aluno que eu tive que chamar os pais e falar: olha, sinto muito, mas eu não vou licionar mais para o seu filho. Mas por quê? Porque ele odeia piano. Quem de vocês aí tem uma frustração nesse sentido, que gostaria de ter aprendido piano? Né? A gente já trabalhava com o Joana, então aprendemos alguma coisa, né? Falei, é a frustração de um dos dois. Aí era a mãe. Falei, então vem a senhora, eu vou dar aula para a senhora. Para o seu filho, não. Ele não gosta, ele odeia. Né? Então, esses pesos que você vai colocando sobre os ombros, né, do filho, que não funciona, isso não vai ajudar em nada o espírito. Né? E por isso que a gente precisa ir trabalhando os aspectos que nos incomodam na existência. Nunca deixar as coisas se acumularem, passarem, para ir criando sombras. Né? O Jung fala das sombras, a gente vai criando sombras e se esconde nessas sombras. Quantas pessoas confusas, de personalidade dúbia, né? Estão escondidos nas sombras ali. De vez em quando aparece, aí some. Você não sabe com quem você está lidando, não sabe que personalidade a pessoa tem, ela é confusa. Ela fica entremeada ali no meio das suas sombras, que ela vai criando, vai guardando. Então, quando as coisas vão aparecendo, surgindo, a gente precisa lidar com elas. Precisa aprender a lidar, nunca deixar acumular as coisas dentro da gente, né? Porque isso viram sombras, que é onde a gente fica ali escondido. Né? E tem sombras que nós trazemos de outras vidas. Imagina só, que a gente desconhece. Né? Aí o aprendizado religioso ele ajuda muito, né? O espiritismo especialmente, porque ele esclarece muito acerca do que nós somos, quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, o que significam os problemas da vida, né? Por que a gente passa por isso, por aquilo. A doutrina espírita nos ajuda a entender, mas não é suficiente. A gente precisa também buscar ajuda psicológica, às vezes ajuda médica, e o trabalho no bem. Porque o trabalho no bem, quando a gente assume um trabalho benemérito, a gente começa a criar um novo olhar de si mesmo. Quando eu começo a auxiliar os outros,
Qual a informação que eu estou mandando para dentro? Que eu estou dizendo para mim mesmo? Olha, eu não sou esse monstro aí que eu acho que eu sou. Todos nós temos um conceito ruim de si mesmo. Todos nós temos. Em algum nível, todo mundo tem. A gente não é bem resolvido. Ninguém é. Todo mundo tem lá uma sombrazinha nesse sentido, que é de ter um pesar contra si mesmo. A gente tem coisas contra a gente mesmo, que a gente traz de vidas anteriores. Experiências mal sucedidas, onde a gente agiu de maneira indevida diante das leis morais da vida e a gente registrou aquela culpa. A gente se prendeu na culpa e ficou ali guardado. E essa culpa vai embora com a gente. Aí renasce, tem aquele pesarzinho, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, a minha vida tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tudo, mas eu não sei, tem um negocinho aqui dentro que me incomoda, tem uma coisa que eu não sei explicar o que é. Pois é, experiências mal resolvidas. Então, o trabalho do bem, ele ajuda muito a você ter um conceito novo de si mesmo. Você olha para aquilo que você está fazendo e gosta, e fala, puxa vida, eu não sou tão ruim assim. Eu consigo fazer alguma coisa boa. Eu consigo ajudar alguém, eu consigo fazer... E aí o bem, ele vai modelando uma outra natureza, né? Uma outra natureza, lentamente, à medida que a gente se dedica a ele, né? Então, sem isso, a gente não vai conseguir se libertar desses traumas, dessas coisas que a gente traz, que a gente pode ir cuidando durante a existência também, né? A gente deve ir cuidar. Esse infeliz recurso fere o cerne da criança, que se faz pusilânime a fim de sobreviver, ou leva a refugiar-se no ensimesmamento, na melancolia, sentindo-se vazia de afeto e objetivo de vida. Com o tempo, as feridas pululam, impelindo as atitudes exóticas, os comportamentos instáveis, as fugas para o cigarro, para a droga, para o álcool, para as diversões violentas, mediante as quais extravasa o ressentimento acumulado, ou mergulha no anestésico perigoso da depressão, com altos reflexos na conduta sexual, incompleta, insatisfeita e alienadora. Então, esses são os efeitos colaterais, né, que ela fala que a gente pode ter de uma infância onde o processo anterior de vida nosso foi reforçado pela atitude, muitas vezes, de quem está cuidando da criança, né? Aquela coisa toda. Uma mãe insatisfeita com um parceiro, né, pode jogar toda essa frustração em cima dos filhos. Somente dos meninos, né? Dos filhos homens. E o contrário também. Então a gente vai... É preciso que a gente sempre se avalie, né? Sempre se analise para perceber como eu estou conduzindo o meu emocional, né? A nossa vida é o nosso sentimento. Se o nosso sentimento não vai bem, nada vai bem. A nossa vida, o alicerce da existência é o sentimento, cujo objetivo é o amor. A gente vai atingir o amor verdadeiro, mas nós vamos ter que passar por etapas até atingir esse amor, né? E o primeiro estágio do amor verdadeiro é conseguir compreender e aceitar aqueles com quem nós convivemos. Se a gente se harmonizar com aqueles próximos que a gente já convive, a gente já dá um grande passo na direção de uma estabilidade emocional melhor, né? Porque a família, o círculo próximo, onde a gente foi com as pessoas com quem nós convivemos, é o nosso primeiro e maior desafio. O maior desafio da gente é ali, com aquelas pessoas. Então, a harmonização com esse primeiro núcleo, ela é muito importante para que o restante depois caminhe bem, caminhe melhor, né? Então, nós somos, na verdade, seja pai, seja filhos, marido, esposa, irmãos, amigos, avós, tios, seja lá quem for, o grau principalmente próximo de parentesco, a gente está ali para contribuir um com o outro. Ninguém veio mudar ninguém, mas a gente vai contribuir. A nossa atitude contribui, nosso sentimento contribui. E ali é que é difícil viver o amor incondicional, é onde a gente, só eu que faço, tudo eu, não é? A gente fala muito isso, né? Só eu que tenho que fazer, só eu que faço, né? A gente era criança e a minha mãe costurava, né? Ela costurava e ela botava a gente para fazer as coisinhas de casa, para limpar alguma coisa, né? Lavar louça, tal. E aí, de vez em quando, a gente escutava um de nós falar isso, mas só eu que tenho que fazer isso? Quer dizer, nada, né? E a gente se revezava, mas quando tinha que fazer a mesma coisa duas vezes, pronto. Tudo eu, só eu que faço. Mais ou menos isso que a gente faz mesmo, né? Na relação humana. Mas só eu que tenho que perdoar? Só eu que tenho que desculpar? Eu sempre que tenho que dar o passo para a reconciliação? Que bom que é.
Significa que eu já estou num nível de compreensão melhor, e isso é bom para mim, não é bom para o outro. Quando eu faço alguma coisa que beneficia o outro, 1000 vezes que seja, não tem importância. Isso é bom para mim. Bom para mim. Ah, mas as pessoas vão se aproveitar da gente, do jeito da gente ser. Isso é o problema delas, não é meu. Eu tenho que ser como eu devo ser, como o Chico falava, e deixar os outros serem como eles querem ser, porque isso aí é um problema de cada um. Se as pessoas não aproveitam o amor que estão recebendo, se não conseguem entender, o problema é delas, não é nosso. Mas aquele que faz se beneficia. Nessa mesma obra, a Joana de Anjos fala assim, o amor é bom para quem ama, nem sempre para quem é amado. O amado pode não entender. Quantas pessoas são amadas, bem cuidadas, e as pessoas falam assim, nossa, ninguém gosta de mim, ninguém faz nada por mim, ninguém me quer, e não observa em volta o quanto ela recebe. Né? É o egoísmo, que ainda está imperando naquela alma, não impedindo que ela enxergue todo o bem que ela está recebendo. De tudo, né? De tudo que ela está recebendo na vida, ela não consegue enxergar isso. Mas a gente não deve jamais, né? Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a ingratidão. E ele fala que a gente não pode deixar de fazer o bem com medo de encontrar ingratos. Ou porque já encontrou ingratos. Porque isso é egoísmo. Fazer alguma coisa para receber alguma coisa em troca, né? Esse não é um bem que eu fiz. E lá o Espírito Benevolente diz assim, o único bem agradável a Deus é o desinteressado. Ele não fala que é um dos, é o único bem agradável a Deus é o desinteressado. Ou seja, para eu entrar em sintonia com o Deus que há em mim, com o Pai Celeste que habita na minha natureza, eu preciso fazer o bem desinteressado. Então, que aquilo que eu faça tenha como único móvel o prazer de fazer. É o bem pelo bem, sem esperar nada. Quando a gente faz isso, a gente vai se melhorando como ser humano, para de cobrar os outros, para de exigir do outro, né? E para de falar uma coisa, né? Que é infeliz porque o outro é do jeito que ele é. Também não é verdade. Né? A gente é infeliz por razões muito próprias, nunca por nada que aconteceu conosco e nem por nada que os outros fizeram. A gente é infeliz por razões muito próprias. Um homem bom, por exemplo, você não consegue tirar ele do estado de alma dele. Ele tem um estado de alma de felicidade que você pode fazer o que você quiser contra ele. Você não tira ele daquele estado de alma. A gente vê a história do apóstolo Paulo, né, quando ele chegou no momento já da execução dele, ele falou assim, combati o bom combate. Ou seja, já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ele já não tinha mais ilusões nenhuma. E o carrasco tremendo lá, porque ia cortar a cabeça dele, e ele olha e fala assim, meu filho, cumpra o seu dever, eu estou em paz. Você não vai me tirar a paz, só porque você quer tirar a minha vida física. Paulo não vai morrer, ou seja, eu vou continuar vivendo. Você não vai me tirar. Sócrates também, quando obrigaram ele a tomar cicuta, né? O discípulo dele falou assim, mas mestre, o senhor é inocente. Ele disse, você queria que eu fosse culpado? Ou seja, o senhor vai morrer inocente. Que bom que eu vou morrer inocente. Né? Que bom, porque o problema não é meu. O problema é daqueles que estão fazendo, não é meu. Então, para atingir esse estado de alma, é difícil, é um exercício constante de cada dia, principalmente de autoaceitação, de autocompreensão, de autodescobrimento. Eu preciso saber quem eu sou. Todos os dias prestar atenção em mim, a gente presta atenção nos outros, não presta atenção na gente, presta atenção no que o outro está fazendo, da maneira como a gente está sendo tratado, da forma como as coisas estão, mas não presta atenção em si. Né? E nós somos a nossa única companhia para a eternidade. Qualquer lugar onde nós estivermos, espiritualmente falando, nós estaremos com a gente mesmo. Então é importante conhecer, fazer uma avaliação de nós mesmos todos os dias. Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, o Santo Agostinho dá essa receita lá. Ele fala, não temais multiplicar essas perguntas sobre si mesmo, né? Eu fiz todo o bem que eu podia, alguém tem alguma coisa contra mim, eu tenho alguma coisa contra alguém, deixei de fazer algo. Perguntar, olhar para si, quais são os meus sentimentos, o que eu penso, o que eu sinto quando as pessoas me desafiam. Né? Ah, eu sou nervoso porque todo mundo implica comigo. Não, eu não sou nervoso porque todo mundo implica comigo. Eu sou nervoso porque eu sou nervoso.
Eu tenho uma natureza violenta, agressiva, contida. Toda pessoa nervosa tem uma natureza violenta, contida. Tem um nervosismo próprio do quê? Da violência, da irritabilidade, que está ali dentro e é seu. Que foi forjado como? Ao longo dos milênios que a gente já viveu. De muitas vidas, em experiências extravagantes, onde a gente muitas vezes era servido, todas as vontades da gente era feita, e a gente não progrediu. Aí reencarna frágil, achando que a vida vai ser sempre assim. Não é, aí começam os desafios. Começam os desafios para a gente poder moldar uma outra natureza, né? Naquilo que me incomoda está aí a minha necessidade. Onde está a minha necessidade? Onde me incomoda? O que está me incomodando? Qual é o meu calcanhar de Aquiles? O que é que me incomoda, né? Onde eu tenho mais dificuldade de lidar? Tenho que prestar atenção. Para eu ir fazendo o quê? Corrigindo essas distonias, me auxiliando. Precisou de ajuda? Busca ajuda, né? Para que a gente possa trabalhar esses estados de alma. É a única maneira de ser feliz. Não há outra maneira. Quando Jesus falou assim, conhecereis a verdade vos libertará, ele não estava falando só da verdade da mensagem que ele trazia. A verdade nossa, quem sou eu? Então eu tenho que me conhecer. Conhecereis, ou seja, eu preciso me conhecer. Eu preciso fazer esse olhar, né? Mas um olhar sem julgamento. A gente não está diante de um tribunal. Do mesmo jeito que a gente gosta de acusar os outros, a gente faz com a gente mesmo, porque Jesus falou: a mesma medida que você usar para medir os outros, vai usar para medir a si mesmo. Com a mesma medida com que medide, você será medido também. Então a consciência usa a mesma medida. Toda pessoa com o dedo muito apontado tem o dedo apontado para si também. Tem o próprio dedo apontado. Então, ou seja, tudo que me incomoda nos outros é o que eu tenho que transformar em mim. Senão não estava me incomodando. Tudo que me incomoda nos outros, as pessoas são para mim um espelho. É um espelho vivo. Eu sempre me vejo, né, no outro, naquilo que me incomoda. E nas coisas boas também, só que nas coisas boas não tem, o reflexo é bom, então eu não sinto mal. Se eu olho alguma coisa em alguém que eu também tenho e é bom, isso passa até desapercebido por mim, porque não me incomoda. Mas o que é ruim, o que eu não gosto, fica evidente no outro. Mas por que ficou evidente no outro? Porque está em mim. Ah, mas eu não faço isso. Não faz porque não teve oportunidade, não faz porque tomou consciência disso antes de vir para a Terra, então está trabalhando aqueles aspectos, está segurando aquilo ali, não tá deixando aquilo ali aflorar, evidenciar. Mas enquanto incomodar, é uma ferida aberta. Todo preconceituoso tem autopreconceito. Todo preconceituoso tem autopreconceito. Com o que a gente tem preconceito? Com o que será que eu tenho preconceito? Ali está minha maior ferida. Quando eu falei isso uma vez, uma pessoa levantou e falou assim: isso é um absurdo. Eu não aceito determinado comportamento, como? Então quer dizer que eu sou assim? Falei, sim, é exatamente isso. Mas eu não sou. Falei, há uma diferença entre mostrar e ser. Eu posso ser sem mostrar, não é? Eu posso ter um perfil, mas grandes psicopatas, pessoas que cometem determinados crimes, você só consegue o absurdo depois. Você vai falar, nossa, mas não imaginei que essa pessoa pudesse fazer isso. Pois é, você pode ser uma coisa sem mostrar. Você pode ter valores, sentimentos e vontades sem nunca revelá-las. Não quer dizer que não seja. E aí, quando eu encontro alguma coisa que eu me vejo refletido, aí eu viro bicho, né? Porque eu estou me vendo. Aí eu estou me expondo. Mas está todo mundo me vendo. Então eu preciso rechaçar para que todo mundo olhe para ele e não olhe para mim. Então, quando eu rechaço, né, através do preconceito, eu estou fazendo o quê? Com que todo mundo olhe para aquilo e não olhe para mim, que tenho o mesmo problema. Então, toda pessoa que trabalhou o amor e o bem em si, não tem preconceito de nada, contra ninguém, contra nada. Por quê? Porque não tem na sua alma nada que ele não aceite de si que precisa estar refletido no outro. Ele não tem. Como sabe dos seus defeitos, está trabalhando para tentar melhorá-los, então não precisa se sentir agredido por nada, por o comportamento do outro. Tudo que a gente ainda é, mas também está trabalhando para ser melhor, também não destaca no outro. O que destaca é aquilo que eu não estou modificando, eu não estou trabalhando isso. Então destaca. Se eu estiver trabalhando, não destaca. Sou uma pessoa invejosa.
Aí me deparo com um invejoso. A primeira coisa que destaca no comportamento do outro é a inveja. Pronto, lá, olha que invejoso. Mas, gente, aí o outro que está do lado fala assim, nossa, eu não vi não achei que ele é invejoso não. Viu? Você não viu tal coisa assim, assim, assim? A pessoa fala assim, não vi não. Né? Agora, eu tenho inveja, mas eu estou trabalhando a gratidão. Estou procurando trabalhar a gratidão, a aceitação, a compreensão da vida, das coisas. Se eu encontrar um invejoso, não vou ver a inveja destacada nele. Porque isso eu estou trabalhando em mim, eu estou procurando mudar. Como estou procurando mudar, estou em paz comigo. Como estou em paz comigo, não preciso me enxergar no outro. Agora, quem não está em paz consigo, se enxerga no outro. Se vê escancarado no comportamento do outro. Gente, isso é muito evidente na psicologia transpessoal, que é proposto pela Joana. As pessoas são nossos espelhos. Então, ao invés de ficar bravo com o outro, avalie-se. Tudo aquilo que incomoda é algo em mim que eu tenho que mudar. E só está incomodando porque eu não estou mudando. Porque se eu estivesse mudando, mesmo sendo também, tendo esse sentimento, eu não estaria incomodado. Como não estou trabalhando, honestamente, eu me vejo, então, refletido no comportamento do outro. Né? E esses reflexos, né, eles podem ser passados para a criança. A gente pode projetar na criança toda essa frustração, toda essa ira, né, de não trabalhar esses aspectos de mudança e tal. Mas a criança, como nós já comentamos, também só vai registrar desde que ela tenha matrizes também para aceitar aquilo. Se ela não tiver, aquilo não vai ter efeito nenhum sobre ela. Os bons espíritos a gente não consegue distorcê-los, não tem jeito. Você não muda para pior alguém que tem um caráter melhor. A sociedade terá que atender à infância por meio de mecanismos próprios, preenchendo os espaços deixados pela ausência do amor na família. Na educação escolar, na convivência de grupo, nas oportunidades de desenvolvimento, de autoafirmação de cada qual. Para tal mister, torna-se necessário o equilíbrio do adulto, do educador formal, que pode funcionar como psicoterapeuta, orientando melhor o aprendiz, reencaminhando-o para a compreensão dos valores existenciais e das finalidades da vida. Então, todos aqueles que vão lidar com crianças, né, que lidam com as crianças, podem ser um psicoterapeuta, ajudando ela a compensar toda essa ajuda que ela não está recebendo. Né? E muitas vezes, o que os pais não conseguem fazer, às vezes alguém que é um profissional que está lidando com a criança consegue fazer. Consegue ajudá-la naquilo que os pais não estão conseguindo. Ela está recebendo um exemplo ruim, e tem uma natureza propícia a assimilar aquilo, mas aí ela recebe um contraponto que é um profissional que está trabalhando com ela, que está ajudando ela a valorizar. O que ela faz? Ela desconsidera a família e prende-se nele. Ela percebe que é bom o que ela está recebendo. Como ela percebe que é bom, ela deixa de receber a influência da família e vai se ligar àquele profissional. Então aí o professor tem uma responsabilidade muito grande, né? O educador, em qualquer sentido que seja, todos aqueles que lidarem com ela terão essa responsabilidade. Né? E aí ela vai conseguindo também superar. Todos nós trazemos alguma marca que nós recebemos na infância. Todos nós trazemos. Alguma marca a gente assimilou. Das dificuldades dos nossos pais, que lidaram com a gente como eles puderam também. Eles também tinham suas carências, seus traumas, suas dificuldades, e eles fizeram o quê? Eles lidaram com a gente com aquilo que eles tinham. Mas nem por isso todos nós nos tornamos neuróticos, desequilibrados, né, perturbados. Por quê? Porque é provável que, apesar de ter nos atingido e causado desconforto, aquilo não nos afetou diretamente, não interferiu no nosso caráter, na nossa personalidade. Porque naquele sentido não tínhamos fragilidade alguma. Só sofremos o efeito. Né? Há quem diga assim, que se você colocar uma pessoa boa no meio de um lugar de maldade, ela também vai se tornar má. Isso é uma grande ilusão. Não existe isso. Aquilo de que o meio modifica a pessoa, o meio transforma a pessoa. Não transforma. O meio revela. É diferente. Se é um espírito bom, você pode colocar ele onde você quiser. Ele vai ser bom. Né? Agora, se ele tem problemas, aí o ambiente vai fazer o quê? Ajudar a ele revelar aquilo que ele tem. Isso com qualquer um de nós.
Fulano foi trabalhar no meio de pessoas desonestas e acabou se tornando desonesto também. Não, ele já era um desonesto enrustido. Um desonesto que tinha a desonestidade ali esperando uma oportunidade para aflorar. Porque você não vai corromper um homem bom. Alguém que tem um caráter nesse sentido ilibado. Você não vai conseguir fazer isso. Né? Você não vai. O pessoal comenta muito, né? A gente não deve usar exemplo próprio, né? Mas o pessoal comenta muito que em empresas públicas, esses lugares assim, é muito fácil de você, em determinados cargos, você se corromper, né? Você aceitar corromper. Eu trabalhei 41 anos no serviço público e grande parte desses anos eu fui o diretor-geral da secretaria onde eu trabalhei. Nunca ninguém me ofereceu nada. Eu ouvi colegas, pessoas falando de coisas que nunca ninguém chegou para mim para oferecer, sequer para oferecer. Ó, vamos fazer tal coisa, facilitar isso para pegar aquilo e tal. Nunca me ofereceram isso. Não estou falando que eu precisei resistir, não. Nunca me ofereceram. Né? Então, talvez, acredito eu, que sejam os meus valores que repeliam talvez as intenções de quem pudesse querer me oferecer. Porque as pessoas sabem com quem estão falando. Elas se identificam. Um desonesto acha o outro desonesto. Uma pessoa com determinada índole, ele acha o parceiro. Ele encontra, por afinidade vibratória, né? Porque a gente não se comunica só com a palavra, com o olho, a gente se comunica também com a mente. A gente se comunica também de muitas formas. E as pessoas se identificam. Elas percebem quem elas podem, com quem elas podem. Né? Não que eu seja melhor que ninguém. É que nesse aspecto, provavelmente, eu não tinha nenhuma fragilidades maiores, né? Para poder ceder a alguma coisa assim. Só isso. Mais nada. Tenho muitos outros defeitos, né? Que eu tenho que trabalhar, melhorar. Mas provavelmente naquele sentido, eu não exalava isso, eu não vibrava. Então não tinha como sintonizar. Né? Então é assim que funciona, por sintonia. A gente funciona por sintonia. Então, acreditar que somente o meio muda alguém é um grande engano nosso. A gente tem que influenciar o meio. Nós podemos tornar o nosso lar melhor. Nós podemos tornar o ambiente de trabalho da gente melhor. A gente pode tornar o ambiente da escola melhor. Qualquer lugar onde a gente estiver, a gente pode imprimir a nossa característica ali. Né? Por isso que não pode pensar naquilo que a doutrina espírita fala. Só eu que faço. Não, você não está fazendo para os outros. Você está fazendo para si mesmo. Você está se melhorando quando faz. A felicidade é um projeto próprio, não é um projeto coletivo. Não existe projeto coletivo de melhoria moral, de felicidade. É um projeto individual. Cada um busca a sua. Né? É claro, na presença dos outros, com quem a gente é convidado a viver. Que não é fácil, né? Inveja, mágoa, ciúme, instabilidade, ódio, pusilanimidade e outros hediondos sentimentos que afligem as crianças maltratadas, carentes, abandonadas, mesmo nas casas onde moram, desde que não são lares verdadeiros, constituem os mecanismos de reação de todos quantos se sentem infelizes, mesmo que inconscientemente. A gente pode ter uma dificuldade que a gente não tem ideia de que aquilo vem da infância. A gente pode ter um comportamento emocional estranho, né? Muitas vezes caracterizado como infantil mesmo, né? Uma coisa que a gente observa e fala, nossa, mas isso é uma infantilidade que a pessoa está, e ela não percebe. Isso vem da infância, porque foi reforçado lá, como eu comentei. O espírito trazia uma fragilidade, foi reforçado, agora ele carrega aquilo para a vida toda, né? Embora a gente não possa atribuir culpa aos pais, ninguém dá o que não tem, e ele também não reencarnou ali com aquelas pessoas por acaso, ele tem laços antigos com aquela família, né? Todas as pessoas com quem nos encontramos na família, no lar, somente no círculo próximo de amizades, são pessoas que nós já tivemos. Já tivemos algum tipo de vínculo no passado. A vida dá prosseguimento. Chega algum novo, de vez em quando chega alguém novo no meio desse círculo. Mas aqueles que mais marcam são aqueles que a gente já teve, várias e várias vidas. Principalmente aquelas simpatias gratuitas ou antipatias gratuitas também. Né? As duas coisas. Pessoas que a gente se afiniza e pessoas que a gente também não gosta. Pessoa que quando a gente olha, torce o nariz, né? Não vai com a cara, não gosta, mas está ali. Tem que aguentar, tem que suportar, porque está no círculo da família. No círculo, é quase que
A vida ela dá um jeito de amarrar a gente em algumas coisas, mas a gente não tem como, né? Não tem como escapar dali para poder desenvolver alguma coisa que a gente precisa e até resolver alguma coisa, né? Então, esse círculo próximo não foi constituído por acaso. Se a gente nascesse 1000 vezes, nasceria 1000 vezes ali, né? Nascia, não queria, ia para lá, nascia de novo, ia nascer sempre no meio desses aí, ia mudar de lar, mas sempre naquele círculo, não ia ter jeito, porque é ali que a gente tem a nossa história, aquilo que a gente precisa dar continuidade. Na verdade, o que nós fazemos é dar continuidade a essas relações para que elas se aperfeiçoem e cada vez mais a gente possa depois ajudar outros também. Quando o espírito se melhora, aí ele pede alguém novo. Quando ele resolveu as problemáticas dele, que ele se sente mais resolvido, ele fala, opa, agora estou melhor comigo mesmo, agora eu posso assumir mais alguém. Então traz alguém para o círculo da família. Aí escolhe um inimigo e traz. Aí procura um inimigo, fala assim, bom, aquele ali eu tenho uma dificuldade faz umas 4, 5 vidas, né? Como eu já estou melhorzinho, como eu já estou mais resolvido nessa situação, vou lá e busco ele e trago. Vocês acharam que era um anjinho, é? O anjinho não é não, é o inimigo. A gente vai lá e fala, peraí, pois é, esse daí, tá bom, vai, vamos lá, e leva e traz, porque já melhorou, tem condição de acolher aquele espírito, né? Condição de quebrar aqueles laços negativos, né? Aí aquele espírito complicado, né? Aí a família olha e fala assim, nossa, esse menino nem parece filho dessa família, é muito diferente, né? Essa criatura nem parece que é da família. Às vezes está dizendo uma verdade mesmo, às vezes não é mesmo. É um espírito que veio ali para resolver problemas com aqueles espíritos ali há muito tempo. E aí a convivência, o exemplo dos outros e o amor daquele que já se preparou melhor ajuda ele a mudar. E aí ele então consegue resolver grande parte das suas pendências, né? Isso explica muito as relações humanas, né? As afinidades e também as antipatias gratuitas que existem entre pessoas que são praticamente obrigadas a viver próximas, né? Quando é alguém distante, a gente passa a não ver mais, né? E pronto, acabou, né? Mas o problema é quando ela se dá no círculo familiar, no trabalho, onde você tem que encontrar aquela pessoa todo dia, né? No lar você encontra todo dia, no trabalho também você praticamente encontra todo dia. Né? Tá ali no círculo dos parentes, né? Parentes é um lugar bom para nascer inimigo também, viu? É uma maneira mais de aproximar ele. Se o parente é difícil, provavelmente na outra ele vai estar dentro do teu lar, junto com você na família. Primeiro nasce próximo, né? Pode falar, Jesse. Em todo lugar que aparece. E esse negócio, eu estava aqui, você estava falando, estava aqui pensando. Eu falei, pô, isso não tem fim, né? Quando você tem um que você não tolera, ou algum tanto, passado um tempo, opa, já estou tolerando, aí vem outro pior, que você já está mais fortalecido, né? É mais ou menos isso, não é não? É por aí, Jesse. A gente. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção, né? Nas nossas relações humanas, para não ir construindo desafetos, né? Você vê que Jesus deu até uma receita para isso. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto você está a caminho com ele. Por quê? Porque se você não reconciliar com ele agora, que você está a caminho com ele, você vai receber ele do teu lado. Aquela pessoa que você mais odeia, que você mais detesta, que você não gosta, vai ser a pessoa mais próxima da tua vida na outra encarnação. Por isso que Jesus falou: reconcilia-te com o teu inimigo, enquanto você está próximo dele. Você está a caminho com ele, aproveita, não leva para outra vida, porque se você levar para outra vida vai vir tudo complicado. Você vai ter que embalar ele no teu braço, vai ter que dar uma madeirinha, amamentar, trocar a fraldinha dele, e vai achar ele lindinho ainda. Entendeu? Aquele inimigo ferrenho, você vai achar ele uma gracinha, ele vai beijar. Né? Olha como que a lei divina é sábia para fazer a gente se aproximar. Não tem um lugar onde alguém pode estar mais próximo do outro do que no ventre materno. Não tem um lugar onde você possa estar mais próximo de alguém do que no ventre materno. Então é o primeiro momento de aproximação. Aproximou. Aí depois vai trocar a fraldinha dele, vai beijar, vai passar perfuminho, ainda vai comprar uma roupinha nova, vai olhar para ele, mas esse cabelinho não tá bom e vai arrumar o cabelinho dele.
na encarnação passada queria cortar a cabeça dele, né? Agora já quer arrumar o cabelo, já é bem diferente, né? No lugar da espada, tem o pente, passa o pentinho, né? A escova, né? E ensina a escovar o dentinho, queria dar veneno para ele, agora já escova o dentinho, ajuda. É assim, somos irmãos, gente, a gente é irmão rebelde. Deus, como é que Deus vai fazer a gente resolver a situação? Por isso que a reencarnação é uma realidade. Só a reencarnação pode fazer isso. Né? Só a reencarnação pode resolver essa situação. E Jesus fala no Evangelho que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou vai se perder. Quem são as ovelhas confiadas a Jesus? Os habitantes do planeta. Ele é o governador da Terra. Todos nós. Ninguém vai se perder. Não tem inferno. Não existe inferno. Se existisse inferno, então o amor de Deus acabou, né? Não existe amor de Deus, então. Ele manda a gente perdoar e ele não perdoa. Ele mandou Jesus falar pra gente perdoar 70 vezes, 7 vezes, mas ele não perdoa. E a gente é imperfeito. E ele manda a gente perdoar. E ele que é perfeito condena a gente para o inferno. Tem sentido uma coisa dessa? Não tem. Então Jesus falou, ó, nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou vai se perder. Quem são as ovelhas? Os espíritos da terra, que estão sob a guarda dele. Todo mundo que do planeta Terra, acreditando nele ou não, está sob a guarda dele. Ninguém vai se perder. Então a gente vai ter que resolver isso no tempo. A reencarnação vai ajudando os espíritos a se melhorarem, a se aproximarem, a trabalhar os aspectos negativos que ligam a gente um ao outro. E nunca odeio ninguém, não, porque o ódio aproxima, o amor liberta, o ódio cola. Cola, mas cola, sim, cola que gruda. Viu? Cuidado com os desafetos. E Jesus falou, reconcilia-te com o teu inimigo, enquanto você está a caminho com ele. É um conselho, né? Pode ser interna. Pode ser interna. Tanto que tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala do amor ao inimigo. E lá ele fala que Jesus não pediu para você conviver com o inimigo. Não pediu para você morrer de amores por ele. Porque fala que o coração bate diferente à presença de um amigo e de um inimigo. É até uma lei física essa, de atração e repulsão. Aqueles que a gente gosta, a gente se sente atraídos. Aquele que você não gosta, você repele. O que é o amor ao inimigo? Ora por ele, deseja o bem para ele, que tudo, que a vida dele seja a melhor vida do mundo, que ele seja feliz, que ele encontre na vida tudo de bom, que tudo que for possível de bom aconteça com ele. Então esse é o amor ao inimigo, é você dentro do teu coração não guardar nada contra ele, nada, 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 ainda desejar toda a felicidade do mundo para ele. Esse é o amor ao inimigo. Porque Jesus não falou conviva com quem te calunia, com quem te persegue, com quem fala mal de você. Ele não falou isso. Ele falou ora por ele. Ora por aquele que não gosta de você, por aquele que te calunia, por aquele que te persegue, por aquele que te quer mal. Ele falou para orar, não pediu para conviver. Porque não existe a hipocrisia. A hipocrisia, eu não tenho afinidade nenhuma com alguém que realmente, eu sei que a pessoa é ruim, que ela faz mal, e que ela pode me fazer mal de novo, ou fazer um mal para mim, e eu vou conviver com ela. Isso é uma hipocrisia. Não funciona assim. Agora, o problema é aqui dentro. Eu tenho que olhar ela e olhar ela como um irmão doente. Não odiar, detestar, querer o mal, e ficar feliz quando alguma coisa ruim acontece, né? Nossa, eu ouvi de uma pessoa uma vez uma coisa horrível. A pessoa recebeu um diagnóstico médico muito assim aterrorizante, né? De 2 meses de vida no máximo, né? Eu ouvi perto de mim a pessoa falar assim, tá tendo o que merecer. É isso que ela merece, tá tendo isso, tá tendo o que merecer, ou seja, tá vinculada a esse espírito, vai ter que resolver isso com ela. Então, não encontrar satisfação no mal que acontece para os outros, para a pessoa que a gente tem uma dificuldade. Ao contrário disso, desejar o bem, né? Não ficar feliz com o mal que acontece para alguém que a gente não tem afinidade. Né? Então, isso é amor ao inimigo. Tem um capítulo inteirinho sobre isso que fala exatamente isso. É aqui dentro a coisa. Né? É aqui dentro. E caso o outro queira se reconciliar e mude a visão, mesmo que a gente não vá ter com ele uma proximidade muito grande, aceitar essa reconciliação. Então Jesus fala, não coloqueis obstáculo à reconciliação, caso a pessoa queira. Né? Mesmo assim, você não tem a obrigação de ter transportes de amizade nem de afetividade, porque o amor não se inventa. A afetividade não se inventa.
A afinidade não se inventa, ou tem ou não tem. E a afinidade, a afetividade nasce do quê? Das convivências que a gente vai tendo com a pessoa, de vidas após vida, que vai estreitando laços, né? A alma vai se ligando à outra, o coração vai se ligando ao outro. E aí vão acontecendo as afinidades. Então isso a gente não inventa. Não é porque eu posso desejar o bem, posso querer que a pessoa, tudo de bom aconteça com a pessoa, tudo isso, que eu vou estar afetivamente ligado a ela, me sentindo, a partir de agora vou sentir amor por ela, isso não vai acontecer. Não adianta a gente inventar isso que não existe. Né? Sentimento não se inventa, ele se constrói. Então o que a gente vai aprendendo, né, é a lidar com a situação. Jesus fala em reconciliação. O que é reconciliação? É você trabalhar o teu sentimento, reconciliar o sentimento, conciliar para o lado bom, né? Isso aqui o amor é o inimigo. Senão, o projeto de Jesus para a gente seria um martírio, né? Imagina você... E seria uma eterna hipocrisia, porque ninguém ia... Você não tem como manifestar afeto por quem você sabe que te prejudica, pessoas que já te criaram dificuldades homéricas, né? Então não tem jeito, não dá, não é por aí, né? Você ia perguntar alguma coisa, Zélia? Sim. Você não sabe, a gente vai aprender que a gestação não é só da mulher, né? O homem gesta junto, né? A gestação é dos dois, né? Quando estão juntos, né? A gestação é dos dois. Porque o pai também fica ligado ali, né, ao psiquismo, mas a mãe muito mais, né? É a mãe que é a responsável de aproximar aquele espírito da família. Porque também um inimigo não é só dela. Ninguém recebe um inimigo seu, recebe um inimigo comum no lar. Geralmente são espíritos que a gente já teve com dificuldades, os dois ali, todo mundo, né? Os irmãos, tudo. A gente está sempre recebendo ali junto aqueles com quem a gente tem dificuldade. O pai também, né? Todo mundo ali ligado. Então que a gente possa, né, nessa manhã, lembrar então dessa proposta, né, de Jesus, que é a proposta do amor incondicional, onde ele mesmo nos ensinou essa alegria de podermos, através do nosso sentimento, acolher a todos aqueles que a vida nos colocar no caminho. Que possamos olhar com compaixão e misericórdia a todos aqueles que porventura levantarem-se contra nós, tentando ferir-nos. O amor é uma experiência pessoal. Dizia o divino amigo: sê tu quem ama. Quem ama vive num estado de alma celeste, um céu perpétuo do espírito, que traz ao coração alegria, esperança e paz. Uma paz imaculada, que não pode ser desfeita por nenhum problema ou contrariedade que se possa encontrar pelo caminho. Este é o estado celeste do espírito, e não um lugar para onde iríamos depois da morte, acreditando que a morte transforma a vida, quando é a vida que transforma a morte. Quando carregamos no espírito um estado celeste, de bondade, de ternura, de compaixão, estaremos bem onde formos, carregando a eternidade no coração das alegrias perenes que nunca serão distorcidas ou maculadas. Procuremos amar a todos, contribuir para o crescimento de cada um, lembrando do celeste amigo que nos ensinou a amar os outros como nós gostaríamos de ser amados. Em nossas dificuldades, queremos ser compreendidos. Aprendamos a compreender também. Aos olhos divinos, cada um de nós estará conforme estiver diante do seu semelhante. Nossas preces, nossos louvores não encontrarão graça no coração celeste do Pai amoroso, se não estiverem em consonância
com aquilo que damos ao nosso semelhante. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.